O nascer do sol no Kalahari revela um cenário árido e inóspito, onde a vida sobrevive em meio à escassez. Este não é um deserto comum. Ele recebe chuvas sazonais e abriga uma surpreendente diversidade de espécies adaptadas às duras condições, o que o torna uma das regiões semiáridas mais ricas em biodiversidade do planeta. Uma terra gigante e silenciosa, com mais de 930 mil quilômetros quadrados de extensão, tornando-se a maior faixa contínua de areia que existe neste vasto mundo. É um ambiente extremo, onde a luta diária pela sobrevivência é constante. Localizado no sul da África, abrange países como Botsuana, Namíbia e África do Sul. Árvores dispersas, gramíneas resistentes e arbustos retorcidos pontilham a paisagem, criando refúgios para uma fauna rica e diversificada. Nesse ecossistema, a sobrevivência é um exercício de adaptação constante. Antílopes velozes cruzam a areia ao lado de imponentes elefantes, enquanto predadores como chitas e leões espreitam com paciência. Tudo é calculado, cada movimento conta, e até o silêncio parece fazer parte da coreografia da vida. No Kalahari, cada gota de água é um verdadeiro tesouro, rara, preciosa e vital para a sobrevivência. Em uma terra onde a seca domina o horizonte e a chuva é uma bênção passageira, a água define o ritmo da vida. Animais percorrem grandes distâncias guiados pelo cheiro da umidade. Plantas adaptadas absorvem até o mínimo orvalho e até os menores insetos se organizam ao redor de poças temporárias. Aqui, uma simples gota pode significar a diferença entre a vida e a morte. E por isso, ela é tratada com a reverência que se dá ao ouro líquido em meio ao deserto. Em meio à vastidão seca e aparentemente estéril do sul da África, algo extraordinário acontece todos os anos. Um fenômeno que desafia a lógica e transforma o deserto em vida pulsante. Enquanto o Kalahari permanece sob um céu quase sem nuvens, as chuvas começam sua história a milhares de quilômetros dali, nas terras altas e verdejantes de Angola. Lá, entre montanhas e planaltos, forma-se o início de uma jornada aquática que desafia o tempo e a distância. As águas que caem no início do ano não seguem o caminho tradicional até o mar. Em vez disso, elas empreendem um longo percurso, serpenteando por rios que cortam savanas, bosques e planícies, até encontrarem um destino singular, o coração seco do Kalahari. Quando essas águas finalmente alcançam o Kalahari, parecem desafiar todas as probabilidades. Elas inundam lentamente o deserto, alimentando a terra ressecada e dando origem ao maior delta interior do mundo. Chamado oficialmente de Delta do Cubango, mas conhecido. Entre os primeiros a chegarem estão os elefantes, verdadeiros gigantes da savana, pisando com a força de 1 tonelada por pata. Este é o maior animal terrestre do mundo. Ele abre caminho entre arbustos e árvores como se fossem feitos de papel.
percorrem longas distâncias em busca de água e alimento. Por aqui, no coração pulsante do delta do Okavango, onde as águas dançam sobre a terra seca do Kalahari e transformam tudo ao seu redor, vive uma das populações mais impressionantes de elefantes do planeta. São mais de 130 mil indivíduos, a maior concentração de elefantes africanos do mundo, vivendo em harmonia com um ecossistema que depende diretamente de suas pegadas, seus hábitos e sua sabedoria ancestral. Este gigante é capaz de farejar o tesouro líquido a quilômetros de distância, mesmo sob toneladas de areia e sob o sol escaldante do meio-dia. Sobrevivem em ambientes áridos, como o delta do Okavango e o deserto do Kalahari. Parte desse sucesso vem de uma habilidade quase mágica: a capacidade de detectar a presença de água subterrânea a mais de 10 quilômetros de distância. Graças a um olfato incrivelmente apurado, aliado a uma memória impressionante, os elefantes podem identificar pistas sutis deixadas pelo ambiente, como variações na vegetação, na umidade do solo ou até na direção do vento, para guiar seu grupo até fontes escondidas. Eles são os perfuradores naturais do deserto, capazes de cavar poços com suas patas e trombas, criando verdadeiros oásis para si e para inúmeras outras espécies que dependem deles para sobreviver. Essa sensibilidade à água transforma o elefante em um dos engenheiros ecológicos mais importantes da savana africana. No Okavango, eles encontram tudo o que precisam: água doce, vegetação aquática e sombra. Com suas trombas habilidosas, eles desenterram raízes, derrubam galhos e escavam buracos, criando pequenas lagoas que beneficiam inúmeras outras espécies. O elefante africano é um verdadeiro titã, que pode atingir até 4 metros de altura nos ombros e pesar impressionantes 6 a 7 toneladas, o equivalente a um caminhão carregado deslizando sobre 4 patas. Seu corpo é uma muralha viva, coberta por uma pele espessa, enrugada e marcada pelas cicatrizes de uma vida enfrentando o calor extremo e as secas implacáveis. Suas presas, feitas de marfim puro, podem ultrapassar os 2 metros de comprimento, enquanto suas orelhas gigantescas, em forma de mapa da África, ajudam a regular a temperatura de um corpo que funciona como uma verdadeira usina de força. O tamanho monumental do elefante não é apenas uma questão de grandeza, é uma estratégia de sobrevivência. Com seus longos membros, ele pode cruzar grandes distâncias em busca de água e alimento, e com sua massa imponente, afasta predadores e garante a segurança do grupo. No reino severo do deserto, ser grande não é apenas vantagem, é necessidade vital. Nas bordas do delta do Okavango, onde a água serpenteia como veias sobre um corpo de areia e vida, caminha uma das criaturas mais emblemáticas da África, o elefante do Okavango. Diferente de seus parentes do Kalahari, que vivem sob o domínio do calor e da escassez, esse gigante prospera em um ambiente de abundância sazonal. Ele é um sobrevivente fluido, que se reinventa entre a seca e a inundação. Quando as águas recuam, ele cruza grandes distâncias para alcançar novos pastos. Quando as chuvas chegam, ele celebra,
banhando-se e mergulhando com alegria quase infantil. Um único elefante do Okavango pode consumir diariamente até 200 quilos de vegetação, entre folhas, galhos, cascas, frutas e até raízes arrancadas com uma força brutal. Com sua tromba multifuncional, ele passa até 16 horas por dia se alimentando, vasculhando árvores e arbustos em busca de nutrientes. E para saciar sua sede em um ambiente onde a água flui como sangue nas artérias da savana, ele precisa beber entre 100 e 200 litros de água por dia. E isso pode dobrar em dias de calor intenso ou durante longas caminhadas sob o sol africano. Logo atrás dos elefantes vêm os búfalos africanos, movendo-se em grandes manadas, sempre atentos aos perigos escondidos entre a vegetação. Esses animais formam manadas impressionantes, que podem variar de pequenos grupos de 20 a 30 indivíduos até superaglomerações de mais de 1000 búfalos, movendo-se como um mar negro sobre a paisagem alagada. Um adulto pode medir até 1,7 metro de altura no ombro, com corpos robustos que ultrapassam os 3 metros de comprimento. Podem pesar de 800 ou até 1000 quilos. São verdadeiras muralhas vivas, com chifres curvos e unidos no centro por uma base óssea chamada bus, que serve como escudo nas batalhas entre machos e nas defesas contra predadores. Vivendo em regiões de vegetação densa e solos férteis, os búfalos do Okavango alimentam-se de gramíneas e forragens abundantes, consumindo até 25 quilos de vegetação por dia, para manter sua estrutura colossal. Mas os búfalos não são apenas comedores vorazes. Eles são peças fundamentais no tabuleiro ecológico do Okavango. Ao pastarem em grandes grupos, eles mantêm as gramíneas baixas, abrindo caminho para outras espécies menores e evitando que o mato se torne denso demais, o que poderia favorecer incêndios devastadores. Onde passam, fertilizam o solo com esterco abundante, criando microambientes propícios à regeneração vegetal. E onde há presas, há predadores. Apesar do seu comportamento gregário e sua força impressionante que oferece uma proteção mútua contra predadores, ainda assim, leões, hienas e crocodilos os caçam. Essa relação de caça e defesa mantém o equilíbrio populacional entre espécies. Quando um leão abate um búfalo, não se alimenta sozinho. Abutres, chacais e até insetos se beneficiam dos restos deixados para trás. Assim, o búfalo do cabo é muito mais do que um herbívoro robusto. Ele é um engenheiro natural, um mantenedor silencioso da harmonia ecológica que transforma o delta do Okavango em um dos ecossistemas mais vivos e pulsantes da Terra. No reino selvagem do delta do Okavango, onde a água molda o ciclo da vida e a vegetação cresce com fúria entre as cheias, os predadores reinam com astúcia e poder. Este santuário úmido, um dos mais ricos da África, abriga uma lista formidável de caçadores, cada um com seu papel específico no equilíbrio ecológico da região. No topo dessa cadeia está o leão, o predador supremo do Okavango.
Em bandos organizados, conhecidos como alcateias, esses felinos coordenam ataques com precisão cirúrgica, derrubando presas enormes como búfalos e até jovens elefantes. Com corpos que ultrapassam os 200 quilos e mandíbulas potentes, os leões são a força bruta do delta. Leões adaptados ao terreno pantanoso caçam em grupo, usando a vegetação como camuflagem e atacando com precisão letal. Diferente dos leões de outras regiões, esses desenvolveram patas mais fortes e estratégias específicas para não se atolarem durante a caça, tornando-se especialistas nesse ambiente híbrido entre terra e água. No ambiente imprevisível e mutável do delta do Okavango, onde a água molda o território e a vegetação cria corredores naturais e armadilhas, outros predadores se adaptaram para competir na luta feroz por alimento. Chitas e leopardos enfrentam desafios únicos para caçar, se locomover e sobreviver. A chita, conhecida por ser o animal terrestre mais veloz do planeta, precisou ir além da velocidade para se adaptar a esse ecossistema repleto de obstáculos. No Okavango, onde o solo pode estar alagado e a vegetação reduz a visibilidade, a chita se torna mais cautelosa, utilizando pequenos campos abertos entre as ilhas e áreas de capim baixo para emboscar suas presas. Em uma arrancada explosiva, ela pode acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 3 segundos, um desempenho comparável ao de muitos carros esportivos de alto desempenho. Sua velocidade máxima pode chegar a 120 km por hora, dependendo do terreno, do clima e da saúde do animal. A eficiência da chita vem de seu corpo adaptado para a velocidade. Espinha flexível, patas longas, músculos potentes, cauda usada como leme para equilíbrio em curvas e narinas grandes que facilitam a oxigenação. Cada corrida é uma explosão intensa, rápida, precisa e muitas vezes decisiva para capturar a presa. Ela evita os pântanos mais profundos, concentrando sua atividade em regiões de transição entre áreas secas e úmidas. Suas garras semi-retráteis funcionam como verdadeiros grampos, garantindo tração até mesmo em solos úmidos. A sua pelagem manchada serve como camuflagem perfeita, ajudando-a a se esconder entre sombras e folhagens antes de atacar com precisão fulminante. Enquanto isso, o leopardo africano, mestre da furtividade, se mostra ainda mais adaptado ao ambiente labiríntico do Okavango. Ao contrário da chita, que depende de velocidade e áreas relativamente abertas, o leopardo, um caçador solitário e silencioso, explora o terreno pantanoso com paciência e estratégia. Dotado de excelente capacidade de escalada, ele utiliza as árvores não apenas como refúgio, mas também como plataforma de observação e local seguro para armazenar suas presas. Suas patas largas distribuem melhor o peso sobre o solo instável, evitando que afunde em áreas alagadas. Além disso, seu corpo robusto e musculoso permite movimentos silenciosos entre a vegetação densa, ideal para emboscadas rápidas e precisas.
Sua dieta versátil também é uma vantagem crucial. Enquanto a chita depende majoritariamente de antílopes de porte médio, o leopardo caça desde pequenos roedores até babuínos, aves e filhotes de animais maiores, adaptando-se à oferta do momento com uma impressionante flexibilidade alimentar. Aqui, todos os predadores desenvolveram hábitos comportamentais específicos para lidar com os riscos do delta, especialmente com a presença constante de competidores, como leões, hienas e até crocodilos. As chitas, mais vulneráveis, costumam evitar confrontos e preferem caçar em horários específicos, como o amanhecer ou o entardecer, quando há menos atividade de leões e hienas. Muitas vezes, elas precisam consumir suas presas rapidamente antes que sejam roubadas. Já os leopardos, mais fortes e agressivos, usam o sigilo como principal defesa. Raramente entram em conflito direto e preferem o isolamento, mantendo territórios extensos e bem marcados. A habilidade de arrastar presas até o alto das árvores é uma das maiores adaptações comportamentais dos leopardos, uma técnica que garante segurança alimentar mesmo nos ambientes mais disputados do Okavango. É essa combinação de força, inteligência e adaptação que faz desses dois caçadores verdadeiros sobreviventes em um dos ecossistemas mais desafiadores e ricos do mundo. Nas planícies alagadas e nos campos secos do delta do Okavango, um espetáculo menos glamuroso, mas absolutamente vital, acontece longe dos olhos do público, a limpeza minuciosa da morte. Aqui, as hienas, abutres e o assustador marabu reinam como os verdadeiros faxineiros do ecossistema. As hienas, com sua reputação de necrófagas oportunistas, são muito mais do que simples aproveitadoras. Elas são estrategistas incansáveis, patrulhando territórios vastos em busca de carcaças frescas ou presas vulneráveis. Com mandíbulas que trituram ossos e digestão capaz de processar até mesmo cascos e tendões, esses animais eliminam resíduos orgânicos que, se abandonados, espalhariam doenças e atrairiam parasitas. Mas não se enganem, as hienas também são caçadoras eficientes. Trabalham em grupo, organizadas como um exército disciplinado, capazes de coordenar perseguições e abates com precisão mortal. Porém, sua verdadeira importância vai além da caça. Elas reciclam a morte, transformando restos em energia viva e mantendo o ambiente limpo e em equilíbrio. A mandíbula das hienas é uma das mais poderosas do reino animal, capaz de exercer uma força de até 5.000 newtons, suficiente para esmagar ossos grossos, como se fossem galhos secos. Essa força extraordinária permite que elas consumam partes de uma carcaça que outros predadores deixam para trás, como tendões, cartilagens e até o próprio esqueleto. Com dentes afiados e molares adaptados para trituração, as hienas aproveitam cada fragmento de alimento, tornando-se recicladoras perfeitas da savana. Essa habilidade não apenas garante sua sobrevivência mesmo diante da escassez, mas também desempenha um papel essencial na limpeza e equilíbrio ecológico. As hienas têm uma organização social complexa e altamente estruturada, conhecida por sua matriarquia.
a liderança é dominada por fêmeas, que são maiores, mais fortes e mais agressivas que os machos. Dentro do grupo, que pode contar com até 80 indivíduos, há uma hierarquia bem definida, com cada membro ocupando um lugar específico, baseado em sua idade, força e status. As fêmeas de alto escalão lideram a caça e o acesso à comida, enquanto os machos, apesar de subordinados, desempenham papéis importantes na proteção e colaboração. A vida social das hienas é marcada por comunicação intensa, incluindo vocalizações, gestos corporais e marcação territorial. Esse sistema social eficiente permite à alcateia caçar, proteger os filhotes e defender o território com grande coesão e organização. E quando os céus do delta se enchem de sombras silenciosas, é sinal de que os abutres entraram em cena. Essas aves, muitas vezes subestimadas, são sentinelas aéreas da decadência. Com visão aguçada, localizam carcaças a quilômetros de distância e descem em espiral sobre o corpo sem vida, consumindo pele, músculos e órgãos que até as hienas deixam para trás. Os abutres possuem um olfato extremamente aguçado. Esses necrófagos conseguem detectar o cheiro de carniça a distâncias impressionantes, até 8 a 10 quilômetros de distância. Eles são capazes de identificar gases liberados por tecidos em decomposição, especialmente o etil mercaptano, um composto sulfuroso que é liberado logo nas primeiras fases da putrefação. Esse sentido é tão desenvolvido que, em áreas densas de savana fechada, onde a visão seria limitada, o olfato se torna o principal aliado na localização de cadáveres. No Okavango, há várias espécies, como o abutre das palmeiras, o orelhudo e o necrófago de dorso branco, todas com funções específicas na desmontagem dos restos mortais. Sua digestão altamente ácida neutraliza bactérias perigosas como o antrás e o botulismo, impedindo que essas doenças se espalhem pela cadeia alimentar. Uma das maiores e mais imponentes aves da África está presente no delta do Okavango. Ela é facilmente reconhecível por sua aparência singular. Corpo robusto, pescoço nu, pico longo e grosso, além de uma bolsa de pele pendurada no pescoço, uma característica que lhe confere um ar pré-histórico e, por vezes, assustador. Apesar de sua aparência pouco graciosa, o marabu desempenha um papel ecológico fundamental no delta, atuando como necrófago, ou seja, alimentando-se principalmente de carcaças e resíduos orgânicos, o que contribui para a limpeza do ambiente e o controle de doenças. No delta, o marabu pode ser avistado frequentemente ao redor de corpos d'água, onde aproveita tanto peixes mortos quanto pequenos animais aquáticos. Além de carniceiro, ele também caça ativamente, alimentando-se de sapos, insetos, roedores e até filhotes de outras aves, quando surge a oportunidade. Ele é uma ave oportunista, adaptável e altamente eficiente, especialmente durante a estação das cheias, quando a abundância de presas e restos de animais mortos se torna maior. Com sua envergadura que pode ultrapassar 3 metros, o marabu domina as margens e pântanos com uma presença imponente. Juntos, abutres, marabu e hienas
formam uma engrenagem ecológica invisível, mas insubstituível. Sem eles, o acúmulo de cadáveres contaminaria a água, atrairia pragas e colocaria em risco toda a biodiversidade da região. No silêncio de suas ações, esses limpadores naturais garantem que o ciclo da vida continue fluindo com equilíbrio, transformando a morte em renovação no coração selvagem do Okavango. No delta do Okavango, um dos caçadores mais impressionantes e eficazes é o cão selvagem africano, também conhecido como cachorro selvagem ou mabeco. Com uma população estimada de apenas 6.000 indivíduos em toda a África, esse predador endêmico do Okavango forma grupos compactos, ou alcateias, que geralmente variam de 2 a 15 animais. Sua força está na cooperação e na comunicação, fundamentais para sua estratégia de caça altamente coordenada. Em vez de ataques isolados, os cães selvagens caçam em equipe, com cada membro desempenhando um papel específico, seja em perseguir a presa, emboscar ou isolar o alvo. Eles são conhecidos por sua incrível resistência, caçando a longa distância, o que lhes permite esgotar suas presas, como impalas, gazelas e até búfalos jovens. Sua velocidade, agilidade e trabalho em equipe tornam cada perseguição uma operação estratégica. Socialmente, os cães selvagens do Okavango possuem uma estrutura hierárquica fluida, onde tanto machos quanto fêmeas participam igualmente da caça e da defesa do grupo. A matilha é mantida unida por um forte vínculo social, e todos os membros, incluindo os filhotes, são cuidados por toda a alcateia, o que assegura a sobrevivência da prole. Este comportamento cooperativo vai além da caça. Os cães também dividem igualmente o alimento, garantindo que até os filhotes mais jovens recebam nutrientes essenciais. Em termos de ecossistema, os cães selvagens desempenham um papel fundamental no controle da população de herbívoros, prevenindo que certas espécies se tornem superpopuladas e esgotem os recursos vegetais. Sua habilidade de caçar em grupos também permite que eles atinjam uma taxa de sucesso muito maior que outros predadores, como os leões, ajudando a manter o equilíbrio de presas e predadores no Okavango. Sua presença é vital para o ecossistema, pois eles ajudam a moldar a diversidade e saúde do habitat, promovendo a regeneração de plantas e a dinâmica natural das espécies. Nos canais de água serpenteiam pelo vasto território, os hipopótamos são uma presença constante e imponente. Estima-se que existam cerca de 150.000 hipopótamos na África, com uma grande concentração no Okavango, onde as águas rasas e os pântanos oferecem o ambiente ideal para sua sobrevivência. Esses gigantes semi-aquáticos passam a maior parte do dia submersos nas águas frescas, protegendo suas peles sensíveis do calor abrasador do sol africano. Embora frequentemente se vejam flutuando ou andando nas águas rasas, os hipopótamos são animais extremamente territoriais e sociais, vivendo em grupos de até 30 indivíduos com uma hierarquia clara. Durante a noite, eles emergem das águas para pastar, consumindo enormes quantidades de vegetação, até 35 quilos de grama por noite, e são capazes de percorrer grandes distâncias à procura de alimentos.
Eles são verdadeiros gigantes da fauna africana. Um hipopótamo adulto pode atingir até 4,5 metros de comprimento e, em média, pesar entre 1.500 e 1.800 quilos, com alguns exemplares especialmente grandes ultrapassando os 2.000 quilos. A sua aparência tranquila e comportamento aparentemente dócil esconde o fato de serem um dos animais mais perigosos do Okavango. Com suas mandíbulas poderosas e dentes caninos afiados, capazes de medir até 50 centímetros, eles são extremamente agressivos quando se sentem ameaçados ou quando defendem seus territórios e filhotes. Os hipopótamos são frequentemente subestimados quando se trata de perigos na vida selvagem africana, mas a realidade é que eles estão entre os animais mais letais do continente. Estima-se que, em média, os hipopótamos causem cerca de 500 mortes humanas por ano na África, um número superior ao de muitos predadores mais temidos, como leões ou crocodilos. Apesar de sua grande massa, são surpreendentemente ágeis tanto na água quanto em terra, podendo correr até 30 km por hora por curtas distâncias, o que os torna ainda mais imponentes, já que sua combinação de tamanho, força e velocidade é incomparável. Esse tamanho imenso e poder de movimentação fazem dos hipopótamos uma das criaturas mais dominantes e respeitadas no ecossistema do Okavango. A sua presença neste ecossistema é fundamental, pois suas atividades, como o pisoteio do fundo dos rios e lagos, ajudam a manter o fluxo de água e a aumentar a circulação dos nutrientes essenciais para outras espécies aquáticas e vegetais. Um dos grupos mais simbólicos da savana africana floresce em plena harmonia com os ciclos da água e da vegetação: os antílopes. Os antílopes pertencem a um grupo diverso dentro da família dos bovídeos, a mesma dos bois, cabras e ovelhas, mas com traços únicos que os diferenciam. Uma de suas características principais é o corpo adaptado para a corrida e a agilidade. Pernas longas e finas, articulações flexíveis e músculos desenvolvidos para explosões rápidas de velocidade. São animais herbívoros, alimentando-se de gramíneas, folhas e, em alguns casos, plantas aquáticas. Seus dentes são adaptados para pastar e ruminar, ajudando na digestão eficiente da celulose vegetal. Outra marca registrada são os chifres permanentes, ao contrário dos cervos, que perdem os galhos todo ano. E esses chifres apresentam formatos variados, dependendo da espécie, e são usados em disputas entre machos ou como defesa. Os antílopes também se distinguem por seus sentidos altamente desenvolvidos: visão ampla, audição aguçada e olfato sensível. Essas habilidades são essenciais em ambientes abertos, onde a sobrevivência depende de detectar o perigo antes que seja tarde. A vida em grupo é um traço comum entre eles, oferecendo proteção coletiva contra predadores. Esse conjunto de atributos, mobilidade, sensorialidade e estratégia social, é o que torna os antílopes verdadeiros mestres da adaptação no coração da África.
Esse paraíso úmido abriga uma diversidade impressionante de espécies, cada uma com adaptações únicas que lhes permitem prosperar em diferentes nichos do ecossistema. Entre os mais numerosos está o létve de patas pretas, uma subespécie do létve adaptada perfeitamente ao ambiente aquático desse ecossistema único. Esses antílopes vivem em grandes rebanhos que podem somar centenas de indivíduos, formando uma das presenças mais marcantes e constantes nas áreas alagadas do delta. O létve é facilmente reconhecível por seu pelo castanho-dourado, com a parte inferior do corpo mais clara e as patas traseiras escuras, quase pretas, uma característica que lhe dá o nome. Mas o mais impressionante é sua adaptação ao ambiente alagado. Suas patas são longas e cobertas por uma substância oleosa que ajuda a repelir a água, permitindo que ele corra com agilidade em pântanos e áreas inundadas onde poucos predadores conseguem alcançá-lo com facilidade. Essa habilidade faz do létve um verdadeiro corredor de água. Os machos possuem longos chifres em forma de lira, usados em combates por dominância e território. Já as fêmeas vivem em grupos organizados, sempre alertas aos sinais de perigo. Eles são uma peça-chave na cadeia alimentar do okavango, servindo de presa para leões, leopardos e cães selvagens. Sua abundância ajuda a sustentar diversos predadores, e sua presença indica a saúde do ecossistema alagado. Entre as espécies de antílopes, há um que é tímido e quase invisível, o sitatunga, mestre do esconderijo entre os juncos e gramíneas aquáticas, com uma pelagem oleosa que repele a água e cascos largos que facilitam a locomoção no lodo. Entre canais sinuosos e florestas de mopane, vive um dos animais mais elegantes e numerosos da savana africana, o impala. De porte médio e movimentos graciosos, esses antílopes formam grandes rebanhos que se deslocam com sincronia quase hipnótica. Com pelagem caramelo suave, marcas pretas nas patas traseiras e olhos sempre atentos, os impalas são mestres da vigilância, sempre em alerta máximo contra os predadores que rondam o delta. Eles não apenas veem o perigo, mas praticamente o pressentem. Em um salto repentino, podem erguer-se a até 3 metros de altura e voar por 10 metros em um só impulso. Uma coreografia de fuga que confunde leões, leopardos e cães selvagens, tornando-os um dos alvos mais difíceis de capturar quando em grupo. Durante a época de acasalamento, os machos disputam territórios com impressionantes exibições de força e vocalizações guturais, tentando conquistar um harém de fêmeas. Já nos meses mais áridos, agrupam-se em grandes manadas mistas, usando a quantidade como proteção. O maior dos antílopes, o elande, imponente e silencioso, é normalmente visto vagando em pequenos grupos ou sozinho. Apesar de não ser o mais numeroso, sua imponência o torna inconfundível na paisagem da savana. Os machos podem pesar entre 800 e 1.000 quilos, com alguns chegando a ultrapassar essa marca, e medir até 1,6 metro de altura no ombro, enquanto as fêmeas são mais leves e esbeltas. Ambos os sexos possuem chifres em espiral, embora os dois machos sejam mais grossos e curtos.
Apesar do tamanho colossal, o eland é um animal surpreendentemente ágil. É capaz de saltar cercas de até 2 metros de altura e, em curtas distâncias, pode atingir velocidades consideráveis para sua massa. Seu corpo robusto, com pelagem castanho clara e franjas de pelos no pescoço, é adaptado para suportar longas caminhadas em busca de alimento e água. O kudu maior é um pouco menor que o alande, mas também chama a atenção por seu tamanho e traços únicos. Com seus imponentes chifres em espiral que podem alcançar até 1,5 metros de comprimento, esse antílope não apenas impõe respeito, mas encarna uma elegância quase sobrenatural. Os machos adultos podem atingir até 1,60 metros de altura na cernelha, o ponto mais alto do dorso, e pesar entre 190 e 270 quilos, sendo muito mais robustos que as fêmeas, que são visivelmente menores e não possuem os longos chifres espiralados que tornam os machos tão distintos. O comprimento total do corpo pode chegar a impressionantes 2,50 metros, sem contar a cauda, que adiciona mais 30 a 50 centímetros. No seu dorso, listras brancas verticais correm como pinceladas feitas à mão por algum artista ancestral. Cada marca parece contar uma história antiga, de sobrevivência, astúcia e silêncio. O kudu se move com uma leveza surpreendente para um animal tão robusto, deslizando entre os arbustos com a graça de uma sombra. Seus olhos atentos observam tudo, mas raramente são vistos. Símbolo de força e mistério, o kudu maior tem sido venerado por diferentes culturas africanas como guardião da floresta e mensageiro dos deuses. Sua presença inspira respeito não apenas entre os predadores naturais, mas também entre os povos que compartilham seu território. O kudu é um mestre da camuflagem e do desaparecimento. Em momentos de perigo, pode sumir entre as sombras da vegetação, como se tivesse se dissolvido no ar. É essa dualidade entre presença imponente e silêncio absoluto que o transforma numa figura quase mística, um símbolo vivo da natureza indomável. Enquanto outros animais escolhem o confronto ou a fuga, o kudu prefere a quietude estratégica, tornando-se invisível até mesmo sob o olhar atento de predadores experientes. Juntos, esses antílopes não apenas enriquecem o cenário visual do delta, mas também sustentam a cadeia alimentar, servindo de alimento para grandes predadores e mantendo o equilíbrio das pastagens através de seus hábitos alimentares. No delta do Okavango, onde a savana se mistura com canais e florestas dispersas, as girafas caminham com majestade silenciosa, como torres vivas que riscam o horizonte africano. Elas são os animais terrestres mais altos do planeta, com machos que podem atingir até 5,5 metros de altura, praticamente o equivalente a um prédio de 2 andares. Seus longos pescoços não possuem mais vértebras que os de outros mamíferos, mas sim vértebras alongadas que lhes permitem alcançar o topo das acácias, suas árvores favoritas. Com línguas ágeis e musculosas, medindo até 45 centímetros, elas puxam folhas entre espinhos como se fosse a coisa mais simples do mundo.
No Okavango, as girafas preferem áreas com vegetação arbustiva e bosques ralos, onde sua dieta pode ser satisfeita com folhagens frescas e nutrientes abundantes, uma vantagem em um ambiente onde a grama nem sempre é confiável. Embora pareçam solitárias, elas vivem em grupos soltos, geralmente compostos por fêmeas e seus filhotes, com os machos circulando entre grupos em busca de parceiras. Sua altura é uma aliada para a vigilância. Com olhos posicionados no alto, detectam predadores como leões a grandes distâncias e alertam outras espécies com seu comportamento. Neste ecossistema, as girafas cumprem um papel vital. Ao podarem as árvores, moldam a vegetação, espalham sementes e criam clareiras que favorecem o crescimento de novas plantas. São esculturas vivas, imponentes e silenciosas, cuja presença reforça o equilíbrio e a beleza do delta. Nas águas tranquilas, mas traiçoeiras, do delta do Okavango, esconde-se um dos predadores mais antigos e implacáveis do planeta: o crocodilo do Nilo. Com corpos blindados por escamas, mandíbulas poderosas e olhos que observam silenciosamente da superfície, esses répteis são mestres da emboscada. Alguns indivíduos ultrapassam os 5 metros de comprimento e podem pesar mais de 700 quilos, predadores perfeitos, moldados por milhões de anos de evolução. Para gnus e zebras, que precisam atravessar os canais do delta durante suas migrações em busca de pastagens, o encontro com esses gigantes representa o momento mais letal da jornada. As travessias de rio são momentos de tensão máxima. Centenas de animais se aglomeram na beira da água, farejando o perigo invisível. O menor passo em falso pode ser fatal. Quando um gnu hesita e salta, é como se uma chave girasse. Os crocodilos, quase imóveis, explodem das profundezas em ataques relâmpago. Com suas mandíbulas que se fecham com uma força de até 22 mil newtons, eles agarram as pernas ou o pescoço da presa e a arrastam para o fundo, onde iniciam o temido rolamento da morte. Não há piedade, nem escapatória fácil. Mas, paradoxalmente, essa violência é parte essencial do equilíbrio do ecossistema. Os crocodilos regulam a população de herbívoros, impedindo a superexploração das margens e ajudando a manter o ciclo da vida em harmonia. Cada travessia é um espetáculo dramático, onde a sobrevivência se escreve com cada respingo, cada salto, cada silêncio rompido por um ataque fulminante. Raízes, pequenos animais, insetos e até ovos de aves, explorando cada canto do ecossistema em busca de alimento. Com dedos ágeis e olhos atentos, vasculham o solo, abrem galhos e examinam troncos caídos, sempre alertas a predadores como leopardos, hienas ou águias. Ao menor sinal de perigo, emitem gritos estridentes que alertam toda a tropa, buscando refúgio em árvores ou sobre rochas elevadas. Essa combinação de inteligência, cooperação e constante vigilância faz dos babuínos sobreviventes natos, essenciais para o equilíbrio do delta, seja dispersando sementes, controlando populações de insetos ou até mesmo alterando o comportamento de predadores. No delta,
Os babuínos se movem com destreza entre a floresta ribeirinha e as planícies abertas, aproveitando a abundância das cheias sazonais, mas também resistindo aos períodos de escassez com impressionante resiliência. Eles são, em essência, um reflexo da própria natureza do delta, imprevisíveis, versáteis, intensos e, acima de tudo, fundamentais para a complexa engrenagem ecológica que transforma esse santuário africano em um dos mais extraordinários refúgios de vida selvagem do planeta. E não são apenas os grandes animais terrestres que se beneficiam da cheia. O delta do Okavango é um paraíso para aves aquáticas. Mais de 400 espécies são registradas na região, entre elas o ibis sagrado, o colorido rolieiro de peito lilás e o imponente grou coroado. Mas nenhuma chama tanto a atenção quanto a águia pescadora africana, que com sua visão aguçada e voo elegante, patrulha as margens dos canais em busca de peixes. Nas margens alagadas e nos canais tranquilos do delta, uma figura elegante e ancestral se destaca com seu corpo branco imaculado, pescoço preto arqueado e um longo bico recurvado como uma foice. É o ibis sagrado, uma das aves mais simbólicas do continente africano, reverenciado desde os tempos do Antigo Egito como encarnação do deus Thoth, o Senhor do Conhecimento. Neste cenário vivo e pulsante, essa ave encontra o ambiente ideal para prosperar. Águas rasas, margens enlameadas e abundância de presas aquáticas criam o palco perfeito para a sua rotina meticulosa de busca por alimento. De passo lento e calculado, o ibis mergulha o bico na lama, sondando às cegas por crustáceos, insetos, moluscos, pequenos peixes e até rãs. Seu menu versátil reflete sua capacidade de adaptação a diferentes fases do ciclo das águas. O ibis sagrado é uma ave altamente social, vivendo em grandes grupos que voam em formação ao amanhecer e entardecer em busca de alimento. Constrói ninhos em árvores próximas à água, formando colônias numerosas com outras aves aquáticas. Durante a reprodução, machos e fêmeas colaboram na construção do ninho e nos cuidados com os filhotes. Além de sua beleza imponente, a ave tem um papel essencial no ecossistema. Como predador de pequenos organismos aquáticos, ajuda a manter o equilíbrio e a limpeza das águas. Sua sensibilidade à qualidade da água faz dela um indicador ecológico valioso, tornando o ibis sagrado um verdadeiro guardião natural do delta. O calau cinzento africano é outro habitante alado do delta do Okavango. É uma ave de bico longo e curvado, conhecida por sua vocalização marcante e comportamento social. Vive em pares ou pequenos grupos, alimentando-se de frutas, sementes, insetos e pequenos animais, o que o torna essencial para o controle de pragas e dispersão de sementes no ecossistema. Sua reprodução é notável. A fêmea se isola em um buraco de árvore, selando a entrada, enquanto o macho a alimenta até o nascimento dos filhotes. Esse sistema cooperativo garante proteção e sobrevivência da prole. Discreto, mas vital, o calau cinzento simboliza a complexidade e engenhosidade deste ecossistema. Majestosa e inconfundível, a águia pesqueira africana é uma das presenças mais marcantes do delta do Okavango.
Com seu peito branco brilhante, asas escuras e um poderoso bico curvado, ela é facilmente reconhecida tanto pelo visual quanto por seu grito estridente, que ecoa pelos céus como um símbolo sonoro da vida selvagem africana. Esta águia é uma exímia caçadora aquática, especializada em capturar peixes diretamente da superfície dos rios e lagoas com suas garras afiadas e reflexos impressionantes. De seu poleiro, geralmente uma árvore alta à beira d'água, ela observa com paciência, esperando o momento exato para mergulhar em um voo rasante e certeiro. Quando ataca, o impacto de suas garras pode ser devastador, e quase sempre a presa não tem chance de escapar. Sua dieta se baseia principalmente em peixes, mas ela também se adapta bem ao ambiente, podendo caçar pequenos répteis, aves aquáticas ou mesmo consumir carniça em tempos de escassez. Apesar de viver solitária ou em pares, a presença da águia pesqueira é um indicativo de ecossistemas saudáveis, pois ela depende diretamente da abundância de água limpa e vida aquática. Por isso, sua ocorrência no Okavango é um reflexo do equilíbrio ecológico da região. O casal de águias geralmente forma laços duradouros, retornando ao mesmo ninho por anos consecutivos, em plataformas altas feitas de galhos. A fêmea costuma pôr 2 ovos, mas apenas um filhote geralmente sobrevive, já que o mais forte tende a eliminar o mais fraco nos primeiros dias de vida, um reflexo da dura seleção natural. Essa ave poderosa e imponente é uma peça vital no intricado ciclo da vida que pulsa nas águas do delta. Seu voo é uma exibição de força e técnica, um lembrete silencioso da interdependência entre todas as formas de vida nesse santuário natural. Entre as cores vibrantes e os contrastes dramáticos do delta do Okavango, há uma ave que rouba a cena com sua plumagem quase mágica, o rolieiro de peito lilás. Considerado por muitos como um dos pássaros mais bonitos do mundo, ele parece ter sido pintado à mão por um artista inspirado. Seu peito lilás intenso se funde com tons de azul turquesa nas asas, verde-menta no dorso e até traços de bege e marrom nas penas da cabeça, criando uma explosão de cores que desafia qualquer descrição simples. É uma ave de pequeno porte, mas de presença arrebatadora. Apesar de sua aparência delicada, o rolieiro é um caçador eficiente. Alimenta-se de insetos, pequenos répteis e até anfíbios, que captura no solo após observá-los de um galho exposto. Sua preferência por áreas abertas com árvores espaçadas o torna uma figura frequente nos arredores de savanas, planícies e margens do delta. Quando avistado sob a luz dourada do entardecer africano, ele parece brilhar ainda mais, como se carregasse em suas penas o próprio espírito do Okavango. Para muitas culturas locais e visitantes, avistar um rolieiro de peito lilás é um sinal de sorte e um lembrete da incrível diversidade de formas, cores e comportamentos que tornam esse ecossistema um dos mais ricos e impressionantes do planeta. Ele é mais do que um pássaro, é uma joia viva voando livre no céu da África. Por aqui caminha uma das aves mais elegantes e emblemáticas da savana africana, o grou coroado oriental. Com sua crista dourada erguida como uma coroa natural,
esse pássaro parece ter sido moldado pela própria natureza para representar a realeza entre as aves. Seu corpo esguio, coberto por penas cinzentas e brancas, contrasta com o rosto pintado de vermelho e branco, criando uma aparência quase cerimonial. Vivendo em pares ou em pequenos grupos familiares, o grou se movimenta com graça pelas planícies úmidas, marchando entre juncos e lagoas rasas em busca de alimento. Uma dieta variada que inclui sementes, insetos, pequenos vertebrados e até crustáceos. Mas sua característica mais encantadora talvez seja a dança. Durante a corte, o grou coroado realiza saltos graciosos, batidas de asa e movimentos sincronizados com seu parceiro, transformando o acasalamento em um verdadeiro balé selvagem. Essa exibição, que combina beleza estética e laços emocionais profundos, é uma prova viva de que a natureza sabe ser poética. O grou não é apenas um espetáculo visual, mas um componente essencial na manutenção do ambiente, ajudando no controle de insetos e na dispersão de sementes. Sua presença, majestosa e pacífica, é um lembrete silencioso da harmonia que pode existir entre o instinto e a elegância, uma joia viva da savana africana. Em meio às águas tranquilas e canais sinuosos do delta, uma figura curiosa e enigmática chama a atenção dos observadores mais atentos. A ave cabeça de martelo, com sua característica cabeça larga e achatada, é facilmente reconhecida. De plumagem discreta, ela se alimenta de peixes, anfíbios e insetos aquáticos, e é famosa por sua habilidade de construir grandes ninhos feitos de galhos, barro e folhas que podem pesar até 20 quilos. Esses ninhos são usados por várias estações e até por outras espécies, destacando a engenhosidade da ave. A cabeça de martelo, com sua arquitetura natural, simboliza a persistência e inteligência do ecossistema do Okavango. No coração árido e ao mesmo tempo vibrante do delta do Okavango, uma silhueta imponente se move com elegância entre as planícies abertas e áreas mais secas. É o avestruz, a maior ave do planeta. Com seus olhos enormes e pernas musculosas, o avestruz é um verdadeiro sobrevivente das savanas africanas. Ele não voa. Suas asas são pequenas demais para isso. Mas o que lhe falta em voo sobra em velocidade e resistência. Essa ave gigantesca pode alcançar até 70 km por hora em corrida, o que a torna uma das criaturas terrestres mais rápidas da região, capaz de escapar de predadores com explosões de velocidade impressionantes. Os avestruzes do Okavango são adaptados ao calor extremo e à escassez de água. Eles obtêm grande parte da hidratação dos alimentos que consomem, como raízes, sementes e pequenos invertebrados, e suportam variações de temperatura que iriam colapsar outros animais menos preparados. Em grupo, essas aves desenvolvem uma dinâmica social interessante, onde um macho dominante costuma liderar e proteger as fêmeas, especialmente na época de reprodução. É ele também quem cava buracos na areia para fazer o ninho coletivo, onde várias fêmeas depositam seus ovos. Cada ovo pode pesar mais de 1,5 kg, e a incubação é compartilhada. A fêmea cuida dos ovos durante o dia, e o macho assume à noite,
camuflando-se com o ambiente escuro. No ecossistema do Okavango, o avestruz desempenha um papel importante como dispersor de sementes e como presa eventual de grandes predadores, fazendo parte de um ciclo de vida ancestral que pulsa, silencioso e resiliente, entre as sombras e a luz do deserto. Mas o delta também abriga segredos pequenos, quase invisíveis, que sustentam toda essa cadeia. Sapos, insetos, roedores e pequenos répteis emergem em grande número durante a inundação, aproveitando a umidade para se reproduzirem. Esses pequenos seres são o alicerce de um ecossistema extremamente sensível. Sob as águas do delta do Okavango, existe um mundo oculto de vida marinha, onde peixes, crustáceos e moluscos deslizam entre vegetações submersas e raízes retorcidas. Esse ambiente subaquático é repleto de cores e formas que criam uma dança de luz e sombra, revelando a harmonia das espécies que habitam esse ecossistema. A água transforma o tempo e a paisagem, mostrando a resiliência e adaptação dos seres vivos em cada recanto do delta, tornando-o um espaço de constante renovação e um espetáculo natural fascinante. Quatro meses se passaram desde que as primeiras águas começaram a escorrer dos planaltos de Angola. E agora, finalmente, a inundação do delta do Okavango atinge seu auge. Milhões de galões de água foram lentamente despejados sobre o solo árido do Kalahari, transformando o que antes era poeira e rachaduras em um mosaico de canais brilhantes, pântanos férteis e ilhas temporárias. É o ápice de um ciclo ancestral, onde cada gota conta, cada poça se torna vida. A paisagem muda diante dos olhos. Manadas famintas retornam, aves migratórias pousam em revoadas, predadores se aproximam em silêncio. Com a cheia, o deserto floresce, e por um breve período, a abundância reina soberana num dos lugares mais inóspitos do planeta. Aqui, a água não corre para o mar. Ela permanece, pulsa e transforma, criando um dos ecossistemas mais vibrantes e complexos da Terra. Quando o auge das águas passa, o delta do Okavango começa a silenciar. Pouco a pouco, o verde vibrante dá lugar ao dourado seco, e os canais cristalinos encolhem, evaporando sob o sol inclemente do Kalahari. É um processo inevitável, quase ritual. A água se retira, deixando para trás marcas de sua passagem, fendas na terra, trilhas de animais e poças isoladas que se tornam o último refúgio para os mais resistentes. As aves aquáticas migram, os peixes ficam presos em poças temporárias, e a luta pela sobrevivência retorna com força total. O delta seca de fora para dentro em um lento cerco da estiagem. O que era abundância vira escassez, e só os mais adaptados resistem. É nesse momento que a verdadeira essência do Okavango se revela. Um lugar onde a vida dança entre extremos, onde cada ciclo traz novas provas, mas também novas possibilidades. A retirada das águas não é o fim, é apenas a preparação para o próximo renascimento.
À medida que os dias avançam e os ventos quentes voltam a soprar, o delta do Okavango começa lentamente a secar. O que antes era um labirinto de canais vívidos e lagos efêmeros vai se transformando em terra rachada e vegetação ressecada. No coração do Kalahari, a vida não para. Ela apenas muda de forma, esperando pelas próximas chuvas que trarão de volta o milagre das águas. Com a chegada implacável da seca, os grandes rebanhos não têm outra escolha a não ser seguir adiante, guiados pela urgência da sede e pelo instinto da sobrevivência. Cada passo levanta poeira e incerteza, pois nem todos completarão essa jornada. O deserto revela sua face mais cruel. Aqui, a sobrevivência é um privilégio reservado aos mais fortes e adaptados. Os poucos poços d'água que ainda resistem se tornam disputados como tesouros, e a tensão paira sobre cada encontro. É hora de partir, não por escolha, mas por necessidade. A direção é incerta, o destino desconhecido, e a única certeza é que o deserto testará cada vida até o limite.